Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos. Começa agora o podcast bíblico. É o espaço onde nós estudamos mais da palavra de Deus. Ele sempre tem algo novo a revelar para nós. E se a gente tiver realmente esse desejo, essa fome, que aliás vem do próprio Espírito, ele vai nos conceder isso, porque estamos buscando. E aquele que está batendo a porta, a gente tem essa fé de que a porta será aberta. Se nós buscamos, então a resposta virá. A gente se coloca hoje na mesma posição que Maria, não é verdade? Aos pés de Jesus, aqui com expectativas no Senhor de qual será a instrução para o dia de hoje. Você que nos acompanha bem sabe que estamos numa jornada de sabedoria, estudando junto o livro de Provérbios. E vamos com calma, um capítulo da Bíblia por dia. A gente vai sendo enriquecidos e fortalecidos pela palavra, pelo pão vivo, pelo próprio Jesus. E hoje vamos estudar juntos Provérbios, capítulo 11. Então eu te convido a ficar até o final, porque lembra, no final tem o comentário do missionário R.R. Soares a respeito desse capítulo. Então só coisa boa do início ao fim. E além da sua companhia aí de casa, que está nos assistindo, também estou em excelente companhia e vale ressaltar que é o primeiro programa aqui do podcast, onde só tem mulheres aqui, né? E eu vou apresentar para vocês as minhas amigas. E eu começo com a Thaisa. Ela é uma jovem que vence lá da IIGD de Caxias. Eu quero aqui não só saudá-la, mas ouvir quais são as considerações iniciais, as expectativas para o programa de hoje. Thaisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju, mais uma vez por esse convite. Honrada, de estar com as mulheres aqui. E eu tenho certeza que vai ser um programa bastante edificante, que o Espírito vai falar não só conosco, mas também com todos que estão em casa. Vai sim, é verdade. Ele sempre fala conosco e vamos fazer aquilo que eu sempre tenho ensinado, de orarmos antes de ler a Bíblia Sagrada. Isso faz muita, total diferença. Você vai perceber isso, né? Já tem percebido isso. E quem também está conosco é a líder das mulheres que vencem aqui no estado do Rio de Janeiro. Lembra do pastor Ednilson que esteve com a gente aqui? Ela é a esposa dele. Seja muito bem-vinda, pastora Marilza. Ai, que alegria poder estar aqui e estudar juntas, a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela está sempre pronta a nos direcionar. Se a gente quer andar bem nessa vida, é só olhar para a palavra. Olhando para a palavra, a gente não erra. É verdade. De capa a capa, você vai encontrar conselhos e princípios muito preciosos. E ainda mais provérbios, né? Que cada versículo ali tem uma lição preciosa pra gente. Como nós sempre falamos, vamos nos esforçar para colocar isso em prática. Que não sejamos só ouvintes e não praticantes, mas que a gente possa colocar isso aqui em prática no nosso dia a dia. Então vamos agora fazer aquela oração inicial, apresentando esse momento a Deus e convidando o Espírito Santo. E pastor, pedir para a senhora dar essa bênção pra gente, por gentileza. Sim, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidas para estudar a Tua palavra, Senhor. Revela-te a nós, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade aqui neste lugar e abra para nós a Tua palavra e mostra, Pai, aquilo que o Senhor tem revelado para nós e para essas pessoas que nos acompanham agora pelas mídias, Senhor. Vem e com a Tua direção mostra tudo aquilo que é necessário a nós em nome de Jesus. Confiamos em Ti, Pai, dependemos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, que assim seja. Convidamos o Espírito Santo e ele já está aqui em nosso meio. Bom, estamos aqui em Provérbios, no capítulo 11. Sempre falo para você fazer o dever de casa de ler anteriormente o capítulo. Aqui a gente vai destacar o que mais nos chamou a atenção. E como nós estudamos anteriormente em Provérbios capítulo 10, você percebeu que a partir desse capítulo, é como falamos, cada versículo é um ensinamento. A gente começa do 1 ao 9 com a introdução ao ensino e ao aprendizado através da sabedoria, e do 10 em diante são esses conselhos práticos e memoráveis, né? Inclusive é interessante a gente tentar gravar, porque isso faz diferença também. Mas não tem um título aqui para mim no capítulo 11, são esses conselhos práticos e tem alguns temas centrais que eu queria destacar aqui com vocês, né? São um total de 31 versículos e a gente vai ver assuntos como honestidade, justiça, generosidade. Provérbios também fala muito sobre orgulho e a humildade, sempre trazendo esse contraponto. Vai falar sobre a maldade, né? O homem que tem uma atitude perversa. E dentro aqui também tem alguns versículos únicos, né? Como a preguiça. Vai falar novamente sobre não ser fiador.
vai falar sobre aquele que confia nas riquezas, a mulher sem juízo. Ué, tudo isso nesse capítulo é verdade. Tá tudo reunido aqui e Provérbios sempre traz muitos assuntos e é interessante. Vamos tentar abordar o máximo possível aqui. Mas já começando no capítulo 1, no versículo 1, perdão, já diz aqui que Deus ele detesta balanças desonestas. E tem vários assuntos, né? Do 3 em diante também vai falar a respeito da honestidade e do homem que age de forma desonesta. E Deus não se agrada disso, não é verdade, Thaisa? O homem, ele às vezes tenta sempre ter um jeito de ter algum benefício, mesmo que isso às vezes entristeça o coração de Deus. Mas aquele que é justo, aquele que anda segundo os preceitos da palavra, busca alegrar o coração de Deus, né? Andar em honestidade. Sim, é um assunto muito interessante, porque por mais que o homem até maqueie algumas atitudes, o Senhor ele prova e ele pesa a intenção do coração. Então, quando nós, como cristãos, né, avaliamos não somente uma boa ação externa, mas o motivo que nós estamos, né, realizando aquela boa ação com nossos irmãos, enfim, com aquela atitude. E ao ler, o que me chamou a atenção foi no versículo 5. Eu gosto de ler assim, em diferentes versões. Sim. E eu abri na mensagem. E a mensagem ela tem um título falando assim: sem direcionamento o povo se perde. E no versículo 5, ela diz assim: a integridade abre caminhos para uma vida reta, mas os maus são destruídos pela própria maldade. E ao ler isso, o Espírito Santo me recordou José. A integridade do José abriu o caminho para ele até o governo, enquanto a maldade dos irmãos dele, infelizmente, fez com que a família deles, né, viesse a perecer e eles caíram. Então, a nossa integridade, a nossa justiça, a nossa honestidade abre caminhos para que a gente possa viver os propósitos de Deus na nossa vida. Mesmo que pareça que o ímpio está ganhando alguma coisa por seguir o caminho errado, né? Asaf cometeu o erro de olhar para a vida do ímpio e achar que ele estava muito melhor. E ele, que servia a Deus, que estava dedicando a sua vida ao Senhor, buscando a Deus, sacrificando muitas coisas, né? E ele achou que o ímpio que estava melhor. Mas não é assim, né? Com Deus é diferente. A gente precisa entender isso, que o fim deles não será o mesmo fim. E por mais, a gente aprende isso em Eclesiastes, creio que já comentamos aqui também, porque o juízo não se aplica logo, né, de imediato, o coração dos homens ele está inteiramente voltado ali a praticar o mal. Então o ímpio acha que está se dando bem, mas não está, né, pastora? Não, é uma ilusão. É uma ilusão. As pessoas hoje, elas vivem, na sua maioria, de uma ilusão do que se pode ver. Eu estou vendo um carro bonito, uma mansão, então aquilo mostra que aquela pessoa é feliz. Só que quando a gente olha mais de perto essa pessoa, aí a gente vê que, na verdade, são só aparências, pessoas que vivem de aparência. E se você olha, às vezes, a casa do pobrinho lá, daquela pessoa pobre, no que a gente diz, na questão financeira, né? Você vê risos, pessoas que realmente são unidas, uma família unida, e ali se vê a verdadeira felicidade, não na casa onde tem uma prosperidade financeira. Então, é uma ilusão. E a gente tem visto pessoas achando e colocando uma capa dizendo a verdadeira felicidade se compra. Não se compra, não. A verdadeira felicidade tem aquele que realmente vive na integridade. Eu estava até comentando hoje isso com meu esposo, quando eu li um versículo aqui, eu pensei, meu Deus, como é que pode? Existem pessoas que não conhecem a Jesus, mas elas são íntegras e elas trabalham, ralam, sabe? E ganham realmente com o seu suor. E Deus se agrada disso. Por isso essas pessoas prosperam. Até porque a gente vai ver em Provérbios falar muito sobre a preguiça. Não é verdade? Aí, às vezes, a pessoa joga na mão de Deus, eu não digo nem coloca, porque você coloca e você descansa, mas você também trabalha. Sim. Tem gente que só joga na mão de Deus, seja o que Deus quiser, e se acomoda. E não é assim. Deus, ele reconhece o trabalho, reconhece o esforço. Aqui fala muito contra a preguiça também. A gente falou isso em Provérbios 6, e daqui em diante vai ter muita coisa a respeito. E, por exemplo, quando a pessoa é desonesta e tem ganhos com isso,
A gente sabe que é uma ilusão, que é passageiro, que logo o juízo de Deus vem, porque ele também não se agrada de desonestidade. Você pode ler esse capítulo e vai perceber isso. Mas essa pessoa às vezes é orgulhosa, não é verdade? E Provérbios fala muito sobre isso. No versículo 2 diz: o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Aí lá no versículo 12 a gente vê uma característica muito comum daquele que é orgulhoso, prepotente, né, soberbo, que diz assim: é tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar até calado, não é verdade? Aquele que é orgulhoso, ele quer tratar os outros como se fossem inferiores a você. E que atitude horrível, né, pastora? Pois eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já vi isso de perto. A pessoa, ela acha que porque ela tem uma condição financeira, ela pode tratar as outras pessoas que ela considera inferior por serem mais pobres, de cima para baixo. Né? Eu estava num local aqui na Zona Oeste, um local que é nobre, que é a Barra da Tijuca. Estava lá para me consultar, para fazer um exame, e vi uma pessoa tratando a atendente como se ela fosse um zero à esquerda, simplesmente porque era uma atendente. Sabe? Não é porque você tem uma condição financeira que isso te dá direito a maltratar quem quer que seja. Não é porque você tem um estudo, uma cultura, você estudou de repente, um cargo de chefia que seja, que isso te dá direito a maltratar as pessoas que estão sob a sua liderança. Muito pelo contrário, eu acho que é muito legal quando você é humilde e na sua humildade você traz essas pessoas para perto de você. É muito bom quando você vê um trabalhador que ama estar no local de trabalho, porque ele se sente à vontade, ele não se sente afligido, né? Muito pelo contrário, naquilo que o líder pode ajudar, ele ajuda. Então, eu não sei como a pessoa não consegue enxergar, mas é o que você acabou de dizer, o orgulho não deixa, né? Que ela diga: eu errei. Me perdoe. Eu me lembro da história de Nabal, porque a Abigail, quando foi tentar apaziguar toda aquela situação, ela descreve, né, parte lá, se referindo ao marido dela, fala assim: ele é um homem rude e não há quem lhe possa falar. A pessoa soberba é assim, ninguém pode falar nada. E nós vemos também Provérbios, que é na multidão de conselhos onde você vai ter uma sabedoria, não é? Mas aquela pessoa não quer ouvir ninguém. Se alguém falar e trouxer alguma ideia contrária dela, pronto, já virou o próprio Nabal, não é verdade? E a própria Abigail, quando ela chega para falar com Davi, ela é um exemplo para nós. Ela chega pacificadora, né? Meu Deus, ela podia ali ter destruído, diz assim: olha, então o senhor pode matar ele, acaba com a raça dele, porque ele merece. Agora, o resto de nós, a gente não tem nada com isso. Ela podia só não fazer nada, porque já estava ali feita, né? Mas a questão toda é que quando Davi desce, ele desce para matar todo mundo. Ela também morreria. Ela também morreria. Sim. Então ela chegou lá diante dele, podia salvar todo mundo, menos o marido dela, mas ela fez questão de não, peraí. Não, quem faz justiça é Deus. Senhor, não. E ali ela foi humilde. E naquela humildade dela, a coisa foi tão perfeita que depois ela acaba sendo esposa de Davi. Né? O marido Deus morre. É perfeito, né? O marido morre, aquele orgulhoso, aquele soberbo, recebe a punição depois, porque ele morre, e ela acaba se tornando a esposa do rei Davi. Mas olha, como é que a pessoa... ela chega a um ponto tão crítico na vida dela e não dá a mão à palmatória. Estou errada, estou errado. Há benefícios em se reconhecer quando está errado. Deus se agrada disso, quando a gente se dobra. Ele não gosta daquela pessoa que tem a cerviz dura, né? Não, eu estou certo, né? Porque o pessoal tem mania de dizer que mulher gosta de estar sempre certa. Eu já vi uma vez que era assim: quando você orou pela mulher certa e chegou aquela que está sempre certa. Já viu? Pois é. Misericórdia. Pois é. Mas a humildade, ela é uma grande chave. Se você começar a desenvolver isso, a pedir ajuda ao Espírito Santo para que você consiga desenvolver. Você pode ter dificuldade nessa área, mas o Espírito Santo, ele é o nosso professor, ele nos ensina todas as coisas. Então, que você peça a Deus, porque de repente não, com certeza, ele quer nos dar coisas grandes, ele quer realizar coisas maravilhosas na sua vida, mas de repente, se ele te dá, você vira um soberbo, você vira aquele que pisa em cima dos outros. E é por isso que muitas vezes você não recebe. Então, que você possa aprender esses princípios, porque Deus conhece o nosso coração.
O homem pode ver ali só o exterior, mas Deus, ele sonda e sabe as intenções do coração. Então, se prepare, porque Deus tem coisas grandes, mas se for um soberbo, infelizmente, né? Deus não vai ter muito o que fazer, porque aquele homem que é duro de corrigir, tem um versículo que fala aqui em Provérbios, né? Será quebrado sem que haja... Esqueci a palavra final, mas você entendeu aqui o recado. E não é, Thaís, você não concorda que a humildade, ela abre portas? Com certeza, de todas as características que o Senhor Jesus poderia, né, nos pedir para que aprendêssemos com Ele, Ele deixou como ensinamento: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, o nosso maior exemplo é Jesus. Ele que era é o dono de tudo, o rei, ele veio para servir, não ser servido. Aquele que quer ser maior, ele tem que servir a todos. E essa é uma dificuldade muito grande do ser humano, porque conforme ele consegue galgar algumas posições, conseguir algum reconhecimento, né, na terra, ele acaba menosprezando aqueles que estão em volta. E a característica assim, marcante dos grandes homens da Bíblia, nós percebemos o quanto eles eram humildes. Davi. Então, se você deseja conquistar grandes coisas na sua vida, seja humilde, saiba valorizar aqueles que estão com você. O próprio Davi, né, na caverna de Adulão, diz que eram homens desesperançosos, homens até que tinham uma vida na justiça humana, né, que era incorreta diante dos homens e de Deus, mas através da liderança de Davi, eles se tornaram um grande exército do rei Davi. Até 300, né, ficaram famosos como os valentes de Davi. Então, não importa o que você viveu até aqui, quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, que Davi, no caso ali, foi um arquétipo, né, nessa história, quando você tem encontro com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, ele transforma a sua vida. E você pode ter a sua vida transformada e viver grandes coisas, né? Através dessa pequena palavra, mas que é muito grande quando a gente começa a praticar, que é a humildade. O maior no reino dos céus, né? É aquele que é o menor, é aquele que serve a todos. E Jesus é um mestre nisso. Pedro não queria, né? Fala assim, mas o Senhor vai lavar os meus pés? Aí ele fala, Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo, então lava até a cabeça. No instantinho ele quis. No instantinho ele quis. Então assim, a gente tem que ter a humildade no nosso coração. E se você tem dificuldade com isso, então, primeiramente, reconheça e peça ajuda ao Espírito Santo. Outro assunto que a gente encontra aqui em Provérbios, eu queria ler 2 versículos que se complementam, né? A parte A do versículo 16 diz, a mulher bondosa é estimada. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje. Mas a imoral é uma vergonha. Olha que pesado, né? E no 22, um versículo bem conhecido também, diz assim, a beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Pastora, o que isso quer dizer? Traduz aqui pra gente. O que um porco vai querer com uma joia, né? Eu lembro de Jesus falando para não jogar pérolas aos porcos, né? A palavra de Deus é uma pérola que a gente deve guardar assim como um grande tesouro. E existem momentos que não adianta você pregar para essa pessoa. Ela ainda não vai te ouvir e você vai estar jogando pérolas aos porcos. E nesse momento aqui, aqui eu estou com outra tradução, né? Sim. Na minha fala como joia de ouro em focinho de porca. Assim a mulher formosa que se aparta da razão. Você pode ser linda no seu exterior, mas o interior é como um sepulcro caiado. Um sepulcro caiado, né? Muito bonito por fora, mas por dentro é só morte. Então, tem muitas mulheres que aquela aparência ali tem atraído alguns homens que não têm o direcionamento do Espírito Santo, porque se eles tivessem, eles saberiam que a beleza exterior é algo que passa, é algo que que não pode ser o principal. É importante, entendeu? Mas não é o principal, né? A primeira coisa. Eu creio, tá? Eu creio como mulher. A mulher, ela precisa se cuidar. Sim. Ela tem que se cuidar, sim. Não tem como ela achar que ela pode andar de qualquer jeito, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem que se cuidar. Mas existem pessoas que estão dando tanto valor, não é valor a palavra, mas ênfase. Tanta ênfase para o exterior e não está fazendo nada pelo interior. Nada. Cuida do corpo, mas não cuida do espírito, né? Não alimenta o espírito, não procura alimentar o espírito. Uma hora vai sobressair mais essa questão da vaidade e aí essa pessoa vai mergulhar
cada vez mais profundo no que diz respeito a ser melhor no corpo. Nada contra pessoas que fazem lá a sua academia, tem que fazer sim. Cada vez mais é provado que uma pessoa que se exercita vive mais. Sim. E com uma qualidade de vida melhor. Então, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de vaidade. Vaidade, puramente vaidade. Sim, até porque não adianta só ter a embalagem, né? Ser uma mulher bonita, aqui traz o exemplo de uma mulher, mas a gente pode ampliar aqui o entendimento. Mas mantendo no quesito mulher, adianta o que ter a embalagem, mas abriu a boca não tem conteúdo. Verdade. Sim. Ver pelo comportamento é uma coisa vergonhosa. As atitudes que toma na vida não levam a lugar nenhum. Você vê que não vale a pena. Pode durar algum momento, mas isso não sustenta, porque você precisa ter conteúdo, você precisa ser uma mulher, antes de tudo, na verdade, guiada pelo Espírito, ter esse conteúdo, né, espiritual dentro de você, senão não vale de nada, não é verdade, Thaisa? Concorda? Sim, inclusive na outra versão, né, diz como um anel de ouro no focinho do porco, assim é uma mulher bonita que não tem discrição. Olha aí. E até uma característica, né, que muitos assemelham às mulheres, essa questão de não conseguir manter um segredo, uma discrição. Então é muito importante, porque quando eu leio esse texto como um anel de ouro no focinho do porco, é algo de valor em um lugar, ou né, com alguém que não sabe valorizar aquilo que está portando. E falando assim, né, para mulheres, você não tem noção, você não imagina o tamanho do seu valor para o Senhor. Então, aos locais que você tem se permitido estar, aonde você tem se permitido ficar, né, como aqui no caso, no nariz de um porco, muitas das vezes se envolvem relacionamentos que não eram para se envolver, ou até mesmo, até por conta dessa questão da discrição, né, acabam se enredando pelas suas próprias palavras, que também tem um versículo falando sobre isso nesse capítulo. Então, a mulher ela precisa ser sábia, tanto no falar quanto no ouvir e principalmente no portar e onde está. Você tem muito valor para você estar simplesmente num focinho de um porco, né? E parecia até o versículo 13, você estava lendo, eu falei, é bem parecido, né? Mas aqui não diz sobre a mulher, diz sobre o mexeriqueiro, né? O fofoqueiro. Espalha segredos, né? Ele quer saber do assunto, não porque se preocupa com você, porque se importa, mas a única intenção dele é saber o que está acontecendo, matar a curiosidade dele e passar isso para frente. Mas a pessoa séria, ela é discreta, né? Então a gente pode ampliar aqui o entendimento e ver que a pessoa que é fofoqueira é uma pessoa inconveniente, o mexeriqueiro, aquela pessoa que não passa confiança nenhuma. Ele que vai buscar os assuntos, porque ninguém em sã consciência procura ele. Você vai pedir conselho, você jamais falaria com uma pessoa dessa, né? Você vai buscar uma pessoa séria, uma pessoa que é mais calada nesse sentido, né? Que não vai sair espalhando seu problema. Porque vocês já conheceram pessoas assim, contou pra ele, contou pra todo mundo. E que você não seja essa pessoa, porque o Senhor não vai se agradar disso. Uma pessoa de Deus tem que ser uma pessoa séria. Já pensou, pastora? A senhora dando atendimentos para as pessoas... E aí, no segundo seguinte, alguém ficasse sabendo assim, poxa, eu contei para a pastora. Eu confiei que a pastora ia guardar. Então, assim, o cristão, de um modo geral, precisa ter esse comportamento de ser discreto, né? Seja uma pessoa de confiança, uma pessoa séria. Então, não vamos caminhar por esse caminho do mexeriqueiro, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos agora seguir aqui. Eu quero ler com vocês 2 versículos. Começa aqui no versículo 24, acho que eu vou ler na Arque, deixa eu ver aqui. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, ou seja, prosperará. Mas o que regar também será regado. Eu acho isso muito interessante, o quanto a Bíblia fala sobre generosidade. A gente conhece o texto onde fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E parece que isso não faz sentido nenhum, porque a lógica do mundo, quanto mais eu receber, melhor. Receber presentes é muito bom, receber dinheiro, muito bom. Agora, a Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é dar. E que segredo é esse? Que prazer é esse que a pessoa ela sente no seu coração quando ela ajuda outra pessoa, quando ela doa o seu tempo para outra pessoa, quando ela se dedica?
e ajuda outras pessoas. Que bem é esse que a gente sente na alma. É maravilhoso, né? A Bíblia chega a falar, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para o seu próprio deleite. Né? Como a Thaisa já tinha falado aqui, Deus conhece a intenção do nosso coração sobre cada coisa que a gente faz, até nas nossas orações. Não, Senhor, se a gente for ver o modelo de oração, gente, Pai Nosso, não é Pai Meu. Pai Nosso, santificado seja o vosso. Então, e aí a Bíblia está cheia disso, né? Aquele homem que destruiu o celeiro e construiu um celeiro maior ainda para guardar, porque ele tinha mais coisas ainda que ele tinha ganho ali, colhido, melhor dizendo. Mas aí, por que ele não teve a atitude? Não, peraí, então isso aqui não tem mais onde guardar, eu vou dar para os pobres, eu vou ajudar quem não tem. Porque ele não tinha mais necessidade. Mas ele não, ele vai, destrói aquele celeiro que era pequeno, constrói o maior ainda. Para si. Né? E aí Deus fala, você é louco. E se hoje te pedir a sua alma? O que você vai ter? Vai ter nada, a gente não leva nada quando a gente morre. Sim. Então, assim, é uma loucura a cabeça do ser humano nesse sentido, né? Eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. E o próximo? Quem é meu próximo? Não, eu que tenho que me dar bem. Sendo que há uma bênção nisso. Quando você semeia na vida de outra pessoa, quando você rega, você também é regado. Não necessariamente através daquela pessoa que você abençoou, mas Deus envia pessoas, Deus usa pessoas. Então, a generosidade também agrada o coração de Deus, né? Com certeza. Quem dá alívio, recebe alívio também. Me trouxe à memória. E outra fala também do nosso Senhor Jesus, quando ele estava com a mulher samaritana junto ao poço, os discípulos foram buscar comida. E quando eles chegaram, eles imaginaram que ele havia já feito alguma refeição, comido algo. Aí o Senhor Jesus fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, qual que é a vontade do nosso Pai? Ajudar, né, os nossos irmãos, amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos, e amor é atitude. Então, quando a gente dedica tempo, seja com as obras das nossas mãos, com os nossos recursos financeiros, enfim, nós estamos agradando o coração do Pai. E quando nós agradamos o coração do Pai, quando nós estamos cooperando para o reino, Ele mesmo se encarrega de cuidar das nossas necessidades. Exatamente. O cristão é uma cópia de Cristo. Se a gente for observar como é que foi a vida dele, quanta diferença ele fez na vida das pessoas, fez na minha, fez na da pastora, na da Thaisa também, e que você seja uma pessoa que possa fazer a diferença na vida de outros, realmente somar. E sem esperar nada em troca. A recompensa vem do Senhor. Você só faz pelo prazer de fazer. E creia que o seu galardão está com o Senhor. Pessoal, encerramos aqui Provérbios capítulo 11. Já fica o dever de casa para que você estude o capítulo 12 e que você possa também já ser abençoado na sua casa. E aí você volta amanhã para a gente continuar nesse estudo que está maravilhoso. E antes de encerrarmos de fato Provérbios capítulo 11, a gente vai ler o comentário do missionário R.R. Soares, que veio trazer mais ensinamentos para a gente, só enriquecer, veio para somar e fazer a diferença, né? E ele diz assim, Salomão discorre acerca de alguns valores morais, justiça, humildade, lealdade e generosidade, a fim de mostrar o padrão de vida agradável diante de Deus. O desonesto se utiliza de discursos envolventes e meios escusos com o propósito de tirar proveito das situações. Está sempre à procura de uma oportunidade para prejudicar alguém, mas isso é abominação para o Senhor. Em contrapartida, o homem que é honesto, leal e íntegro, ele alegra o coração do Senhor com o seu proceder, por isso receberá dele o seu galardão. Mesmo que o ímpio consiga enganar os homens, não poderá confundir o nosso Deus, que vê todas as coisas, inclusive as intenções do coração do ser humano. Muito obrigado, missionário R.R. Soares, e muito obrigado você de casa que acompanhou, participou juntamente com a gente aqui de Provérbios, capítulo 11. Pastora Marilza, muito obrigado por tudo que a senhora acrescentou no programa de hoje. Thaisa também, Deus te abençoe lá nos Jovens que Vencem de Duque de Caxias. Pessoal, nós ficamos por aqui, tá bom? Eu te aguardo amanhã em Provérbios capítulo 12. Fica aqui o meu abraço para cada um de vocês. Até lá. Deus abençoe. Curtiu o vídeo?
vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.